E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem, eu espero que vocês estejam bem também, que tenham passado uma ótima semana. Mas me diz aí, vocês entraram no vídeo porque ficaram curiosos sobre esse assunto de profecias? Esse assunto te chama a atenção? Ou especificamente as profecias dos Simpsons? Isso mesmo, os Simpsons, aquele desenho animado onde tem o Homer, que é o pai, a Marge, que é a mãe, e os seus 3 filhos, o Bart, a Lisa e a Maggie, a bebezinha. E você deve estar aí se perguntando, como assim as profecias dos Simpsons? Para aqueles que não sabem, é lógico. Como assim essas profecias dos Simpsons estão se cumprindo? Eles são profetas agora? Exatamente isso que você está ouvindo. Volta e meia, surgem notícias de algum grande acontecimento no mundo, onde um dos episódios dos Simpsons já havia previsto esse tal acontecimento anos atrás. Querem ver alguns? No 5º episódio da 10ª temporada do desenho, em 1998, é mostrado um letreiro em um dos estúdios da Century Fox, que era responsável pela animação na época. E esse letreiro mostrava na imagem uma citação que dizia: uma divisão da Walt Disney Company. Na época foi uma piada, mas em julho de 2018 a Disney de fato comprou a Fox. Querem outra? No 19º episódio da 6ª temporada foi mostrado um futuro em que Lisa estava se casando e seu noivo é mostrado fazendo uma ligação para alguém pelo relógio, como se fosse um smartwatch. Esses relógios para aceitar comandos de voz somente surgiram no ano de 2013, quase 20 anos depois do episódio ir ao ar. Mais uma. Na Copa do Mundo de 2014, que aconteceu no Brasil, nossa seleção perdeu para a Alemanha por 7-1. E num episódio da 25ª temporada, Homer vira o juiz de futebol e vai apitar a final da Copa, que termina com a Alemanha ganhando a competição e levando a taça. E isso aconteceu meses depois que o episódio foi ao ar. No mesmo episódio, os Simpsons mostram um caso de corrupção dentro da FIFA e Homer estava sendo subornado recebendo uma maleta cheia de dinheiro, cheia de reais, onde existia ali uma notas, no caso de R$200. Em 2015, a FIFA foi centro de uma investigação de corrupção. E em 2020, as cédulas de R$200 foram lançadas no Brasil. A última. No 4º episódio da 20ª temporada, Homer tenta votar. Só que ao tentar votar para um candidato, outro candidato aparecia. E isto aconteceu na eleição seguinte nas urnas aqui no Brasil. E existem outras profecias que eu não vou ficar aqui citando porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas a mais arrepiante é que num episódio exibido no ano 2000, eles previram a eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. E recentemente, eles também previram o atentado a Donald Trump em um comício na Pensilvânia. Apesar de não se referir a Trump no episódio em questão, as semelhanças são extremamente reais e arrepiantes. E assim, os Simpsons passaram a ser os profetas da atualidade. Muita gente, todo mundo, tem corrido para assistir os episódios dos Simpsons para saber o que acontecerá no futuro. Que absurdo. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? Deus tem uma mensagem para a gente a respeito desta situação. Abra sua Bíblia ou ligue a Bíblia em Amós, no capítulo 3, no verso 7. E a palavra de Deus diz assim: certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Apesar do contexto do verso que lemos agora ser para o que aconteceria ao povo de Israel na época do reinado do rei Jeroboão,
Deus nunca, em toda a história, fez absolutamente nada que ele não avisasse o seu povo através dos profetas, através das escrituras, através de sua palavra. E sabe como ele fez isso? Através dos livros de Daniel e Apocalipse, quando nós nos referimos a profecias e outros mais. Outros livros também falam sobre profecias, mas não explicitamente como Daniel e Apocalipse. E a palavra de Deus está recheada de profecias que já se cumpriram ao longo da história. Profecias que estão se cumprindo ainda diante dos nossos olhos, agora, só não consegue enxergar quem não estuda a palavra, e profecias que acontecerão num futuro bem próximo. Eu posso garantir a vocês que são pouquíssimas aquelas profecias que ainda não se cumpriram. Mas você deve estar aí se perguntando, por que as profecias dos Simpsons estão se cumprindo então? Eu vou explicar para você. Preste bastante atenção. Quando Satanás, que era um anjo de luz e ele ainda se chamava Lúcifer, foi expulso do céu, ele disse que subiria ao mais alto monte e seria semelhante ao Altíssimo. Vamos ler o texto bíblico que vai ficar melhor. Abra aí a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia em Isaías capítulo 14, nos versículos de 12 a 14. A palavra diz assim: Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alva! Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, e subirei mais alto que as mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Esses versos se referem a Satanás quando quis ser semelhante a Deus. Quando se originou uma guerra no céu entre Deus e os seus anjos e Satanás e os seus anjos, ele dizia que subiria ao mais alto ponto do céu e ali estabeleceria o seu trono, porque ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Da queda de Satanás para cá, Satanás sempre estabeleceu contrafações. E o que é uma contrafação? O dicionário diz que contrafação é fingimento, simulação, disfarce. Ele diz ainda que é uma falsificação de produtos, valores, uma falsificação de assinaturas, de modo a iludir sua autenticidade. Satanás sempre quis ser semelhante a Deus, mas nunca quis ter o seu caráter. Para vocês terem uma ideia das contrafações de Satanás, Deus possui uma trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Satanás possui uma tríade: o dragão, a besta e o falso profeta. Deus possui a sua igreja na terra, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Satanás possui a sua igreja também. Os que não guardam os mandamentos e não acreditam nos testemunhos de Jesus. Deus tem as prerrogativas de Criador e merece ser adorado. Satanás não possui as prerrogativas de Criador, mas quer ser adorado como Deus. E existem outras tantas contrafações de Satanás que demonstram que ele quer ser aquilo que ele mesmo falou, ser semelhante a Deus. E ao mesmo tempo que Deus fala com o seu povo através de seus profetas, e Deus não faz absolutamente nada sem antes avisar o seu povo através das profecias, através da sua palavra, Satanás, que quer ser semelhante a Deus, estabeleceu a contrafação dos Simpsons, por exemplo, para enganar a muitos. Como se esta série pudesse prever o futuro, como se fossem profetas modernos. Mateus 24:4 diz assim, e aqui é Jesus falando, tá bom? Cuidado que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome. Ou seja, como se fosse eu, ele está dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Perceberam? Como o próprio Jesus nos alertou que isto aconteceria. Agora, os Simpsons acertam os acontecimentos futuros porque muitas destas coisas são causadas pelo próprio Satanás. Nada fora da palavra de Deus tem poder para prever o que irá acontecer. E Satanás tem ainda poder para fazer acontecer
tudo isso que os Simpsons, por exemplo, estão prevendo. Se um profeta lhe trazer luz para você entender a Bíblia, teste essa revelação. Se elas não lançarem luz mostrando a autenticidade da palavra de Deus, do assim diz o Senhor, não acreditem neles. Muitos serão enganados nestes últimos dias, porque vão preferir acreditar numa série animada como Os Simpsons, do que acreditar no que Deus disse através de sua palavra. As mentiras serão tão autênticas que até mesmo os eleitos de Deus poderão ser enganados se não estudarem a sua palavra profundamente. Do mesmo jeito que Deus avisa o que fará ao seu povo, semelhantemente a Deus, Satanás avisa aos seus o que ele fará também. Mas as suas predições não antevêm o futuro, mas são causadas pela sua própria mão, trazendo dano, caos e sofrimento à terra e a seus habitantes. Ele prevê o que vai acontecer. Fala através de desenhos e animações como estas. Mas ele causa aquela previsão para que todos acreditem nele. Lembre-se, lá em Isaías 8:20 diz assim: a lei, ou seja, os mandamentos, e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Acreditem no assim diz o Senhor. Tchau, tchau.